Clarice nunca teve paciência para casos banais. Ao longo dos anos, sua carreira fora construída em cima de processos complexos, quase sempre permeados de segredos, pressões políticas e ameaças veladas. Era conhecida nos tribunais por sua firmeza, por sua voz que nunca tremia e pelo olhar capaz de desmontar qualquer argumento da acusação. Mas naquela noite chuvosa, ao receber a ligação de um colega, algo diferente latejava em sua intuição. Clarice, preciso que você assuma um caso delicado, disse a voz do outro lado da linha. É uma testemunha que está correndo risco. Você é a única em quem confio. Sem maiores explicações, ele lhe passou o endereço. Clarice fechou a pasta de processos que lia no apartamento e decidiu que iria. A experiência lhe ensinara que casos assim nunca eram apenas jurídicos, eram jogos de poder, e quem aceitava jogava a própria vida no tabuleiro. Quando chegou ao local, uma pequena sala em um prédio antigo, Clarice encontrou Maria. O primeiro impacto foi imediato. Uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos escuros que caíam em ondas sobre os ombros, olhos grandes e intensos, como se carregassem histórias que ninguém mais ousava ouvir. Antes de começar, já se inscreva no canal Contos Sáficos, deixe seu like e comente o que achou da história. Isso ajuda muito a manter esse espaço vivo para todas nós. Doutora Clarice? Perguntou Maria, com uma voz grave, quase hesitante. Clarice assentiu. O coração, acostumado a manter-se blindado, surpreendeu-se ao acelerar. Havia algo naquela figura que a desconcertava. Enquanto revisavam o que seria o depoimento, Clarice percebeu que Maria tremia levemente. Não era só medo do processo. Havia camadas, cicatrizes invisíveis. Você precisa ser precisa no tribunal, Maria. Qualquer detalhe que falte pode comprometer tudo, explicou Clarice, deslizando os dedos pelas folhas do depoimento. Eu sei, respondeu a outra, mordendo o lábio inferior. Só não sei se vou aguentar. Clarice ergueu os olhos e encontrou os dela. Por um instante, a sala pareceu menor, o som da chuva lá fora abafado, e o ar se encheu de algo não dito. A advogada desviou o olhar, tentando retomar o controle. Você vai aguentar, sim. Eu estarei lá. Maria soltou uma risada nervosa. Não sei se me assusta mais o processo, ou essa sua forma de olhar como se pudesse ler minha alma. Clarice permaneceu em silêncio. A frase a atingira mais fundo do que deveria. Nos dias seguintes, os encontros se intensificaram. Clarice marcava reuniões no escritório para preparar Maria. Mas cada sessão era mais do que técnica. Havia olhares longos, silêncios carregados e uma aproximação involuntária. Maria se mostrava vulnerável, mas também surpreendentemente forte. Contava fragmentos da história, envolvimento com pessoas perigosas, segredos que poderiam derrubar empresários influentes, ameaças constantes. Se eu abrir a boca, eles acabam comigo, confessou, certa vez, esfregando as mãos nervosamente. Clarice, que nunca se deixava abalar por clientes, sentiu uma vontade inesperada de protegê-la. Não apenas como advogada, mas como mulher. Enquanto estiver sob minha responsabilidade, ninguém toca em você, respondeu, firme. Maria ergueu os olhos, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. O escritório de Clarice se tornará uma espécie de refúgio para Maria. As paredes cobertas de livros, a mesa de madeira escura, as janelas grandes que deixavam a cidade entrar em pedaços de luz, tudo parecia acolhê-la. Certa noite, ficaram até mais tarde revisando documentos. O relógio já passava das 11 quando Clarice se levantou para preparar café. Maria observava seus movimentos com uma atenção que a advogada tentou ignorar. Você sempre fica até tarde? Perguntou Maria. Quase sempre. O silêncio da noite ajuda a organizar as ideias. Maria se aproximou, apoiando-se no balcão ao lado dela. O perfume suave misturou-se ao aroma do café fresco. Clarice sentiu o corpo reagir, um arrepio discreto percorrendo-lhe a nuca. Eu não sei como você consegue ser tão forte o tempo todo, murmurou Maria, baixinho. Clarice virou-se para encará-la. Estavam próximas demais, a respiração de uma se misturava à da outra. Por um instante,
Tudo parecia prestes a explodir. Mas a advogada recuou, entregando-lhe a xícara. A força é uma máscara, Maria. Todo mundo tem a sua. O silêncio se prolongou, cheio de palavras não ditas. Alguns dias depois, um incidente alterou o ritmo do caso. Maria foi seguida na rua por homens que a observavam. Apavorada, correu até o escritório de Clarice sem avisar. Entrou ofegante, com os olhos marejados. Eles estão me vigiando. Eu sei que estão. Clarice levantou-se imediatamente, segurando-lhe os ombros para acalmá-la. O toque, ainda que firme, carregava uma ternura inesperada. Olha para mim, disse, encarando-a nos olhos. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te fazer mal. Maria respirava rápido, o corpo trêmulo. Sem pensar, segurou a mão de Clarice. O gesto era simples, mas incendiou algo dentro das duas. O toque prolongou-se mais do que deveria. Clarice, que sempre se orgulhara do autocontrole, percebeu que estava prestes a perder o chão. Naquela noite, depois que Maria adormeceu no sofá do escritório, exausta do pânico, Clarice permaneceu acordada, observando-a. Havia suavidade na forma como os cabelos caíam sobre o rosto, uma fragilidade que contrastava com a coragem que mostrava durante os depoimentos simulados. Clarice sabia que não deveria permitir que a linha se rompesse. Era advogada, havia ética, havia riscos. Mas, sozinha na sala iluminada apenas pela luz tênue de um abajur, não conseguiu evitar a pergunta silenciosa: e se eu ceder? O coração respondeu antes da razão. Na manhã seguinte, Maria despertou ainda no escritório. Quando se levantou, aproximou-se de Clarice com um sorriso tímido. Desculpa ter invadido seu espaço assim. Eu só não sabia para onde ir. Você fez o certo, respondeu Clarice, a voz mais suave do que de costume. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Maria deu um passo à frente. Depois outro. Até que ficou a poucos centímetros da advogada. O olhar dela se prendeu, e a atmosfera carregou-se de eletricidade. Clarice inclinou levemente o rosto. Maria também. O beijo estava prestes a acontecer quando um barulho no corredor as fez se afastar. Um estagiário entrará para entregar documentos. O momento se rompeu, mas o desejo permaneceu, queimando como brasas escondidas. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Clarice tentava focar no processo, mas cada gesto de Maria, um sorriso, um toque de mão ao passar papéis, um olhar demorado, a desarmava. Finalmente, em uma noite em que revisavam pela enésima vez o depoimento, Maria largou as folhas sobre a mesa. Eu não consigo me concentrar, disse, num sussurro. Não quando você está tão perto. Clarice sentiu o corpo estremecer. Maria, isso não pode, tentou dizer, mas a frase morreu quando a testemunha se inclinou e a beijou. Foi um beijo urgente, intenso, carregado de medo e desejo. Clarice resistiu por um segundo, mas logo cedeu. As mãos se entrelaçaram, os corpos se aproximaram com fome contida há semanas. A mesa de documentos virou cenário de carícias, papéis caíram no chão, e a formalidade do escritório foi engolida por gemidos contidos e respirações aceleradas. Clarice sentiu o gosto de Maria, o calor do corpo colado ao seu, e percebeu que não havia mais volta. Quando finalmente se afastaram, ambas ofegantes, o escritório parecia outro. As roupas estavam desalinhadas, os lábios vermelhos, e o olhar delas era cúmplice e assustado ao mesmo tempo. Eu não devia ter feito isso, murmurou Maria, ainda com os dedos roçando a mão de Clarice. E eu não devia ter permitido, respondeu a advogada, a voz rouca. Mas nenhuma das duas se moveu para se afastar. Ao contrário, ficaram ali, presas naquele silêncio carregado, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. A partir daquela noite, nada mais seria igual. O processo seguia, as ameaças aumentavam, mas agora havia algo ainda mais perigoso. O desejo entre elas, impossível de ser contido. Clarice sabia que estava jogando com fogo. Mas, olhando para Maria, tinha certeza de que valia o risco. E enquanto a madrugada avançava, as duas permaneciam juntas no escritório,
embaladas pelo segredo que acabará de nascer, um segredo tão incendiário quanto as provas que poderiam derrubar homens poderosos. Aquela noite no escritório mudou tudo. Clarice acordou no dia seguinte com a sensação de que atravessara uma linha invisível. Sempre viverá com disciplina, cada passo calculado, cada palavra medida. Mas bastou um beijo de Maria, seguido das horas de entrega que se sucederam, para que todas as certezas começassem a ruir. Ao chegar ao espelho do banheiro, notou marcas discretas no pescoço. A lembrança da boca de Maria provocou-lhe um arrepio imediato. Tentou disfarçar com maquiagem, mas sabia que a questão era mais profunda. Não havia corretivo capaz de apagar o desejo que agora consumia. Nos dias que seguiram, Clarice e Maria se encontravam com frequência. Oficialmente, para preparar o depoimento. Na prática, era impossível manter a distância. Sempre começavam em papéis e argumentos jurídicos, mas terminavam em beijos roubados, mãos inquietas e corpos colados contra a mesa de madeira. Uma tarde, enquanto revisavam pontos importantes, Maria fechou a pasta bruscamente. Não consigo mais fingir que estamos apenas trabalhando, disse, encarando-a com intensidade. Clarice respirou fundo. Eu também não, mas precisamos ter cuidado. Há muito em jogo. Maria sorriu de lado, inclinando-se sobre a mesa até alcançar-lhe os lábios. Talvez seja isso que torne tudo ainda mais excitante. E o beijo veio carregado de urgência, derrubando canetas, espalhando papéis pelo chão. Clarice a puxou pela cintura, sentindo a firmeza do corpo contra o seu, enquanto o calor se espalhava entre elas. Certa noite, Maria surpreendeu Clarice com um pedido. Eu não aguento mais viver nossas horas só no escritório. Preciso de você em um lugar que seja só nosso. Clarice hesitou, mas acabou cedendo. Alugou um pequeno apartamento no centro, longe dos olhares conhecidos. Um espaço discreto, de paredes claras e cortinas pesadas, que se transformou em refúgio. Foi ali que a tensão contida explodiu de vez. Na primeira noite, mal fecharam a porta e já estavam se beijando contra a parede. Maria empurrou com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, os dedos deslizando pelo colarinho da blusa de Clarice até desfazê-lo. Eu pensei em você todos esses dias, murmurou Maria, roçando os lábios pelo pescoço da advogada. Clarice soltou um gemido baixo, deslizando as mãos pela cintura da outra, puxando-a para mais perto. A cama ao fundo parecia distante demais. Preferiram o chão da sala, sobre o tapete macio. As roupas foram desaparecendo em meio a beijos longos, mordidas sutis e risadas abafadas. O corpo de Maria era uma revelação para Clarice. Quente, firme, entregue. A cada toque, a advogada se perdia mais, sentindo que o mundo inteiro poderia ruir do lado de fora que não faria diferença, enquanto tivesse Maria ali, nua, arqueando o corpo sob suas carícias. O sexo foi intenso, cheio de entrega e descobertas. Beijaram-se até perder o fôlego, exploraram-se sem pressa, saboreando cada detalhe. Quando finalmente adormeceram, exaustas e entrelaçadas, Clarice percebeu que não se lembrava da última vez em que se sentirá tão viva. Porém, a realidade não demorou a bater à porta. Alguns dias depois, ao sair do apartamento, Clarice percebeu um carro estacionado a tempo demais na esquina. O motorista fingia ler o jornal, mas o corpo rígido denunciava outra intenção. Seu instinto de advogada experiente acendeu o alerta. Estavam sendo vigiadas. Naquela mesma noite, decidiu conversar com Maria. Você precisa me contar tudo, sem segredos. Quem são eles? O que exatamente você sabe? Exigiu, com firmeza. Maria hesitou. Baixou os olhos, mexendo nervosamente no cabelo. Se eu contar, você vai se arrepender de ter se envolvido comigo. Clarice segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Eu já estou envolvida. Não tem mais volta. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem para um mergulho profundo. Eu trabalhei para um dos homens mais poderosos da cidade. Eu era assistente dele. Descobri coisas, contratos falsos, lavagem de dinheiro, conexões com políticos. Eu tenho cópias de documentos. Por isso querem me calar. O coração de Clarice disparou.
Agora entendia a gravidade. Não era apenas um caso delicado, era uma guerra contra homens capazes de tudo. A revelação trouxe medo, mas também um impulso irresistível de protegê-la. Clarice aproximou-se, colando os lábios nos dela. O beijo foi diferente dos outros, desesperado, como se pudesse afastar o perigo apenas com a intensidade da paixão. Maria se entregou com igual urgência. O apartamento inteiro pareceu tremer com a fome que tomava conta delas. Clarice a empurrou suavemente para a cama, deitando-se por cima, explorando cada curva, cada suspiro. Se eles querem te calar, terão que passar por mim primeiro, murmurou a advogada, deslizando os lábios pelo corpo da testemunha. Maria arqueou as costas, gemendo, os dedos cravados nos lençóis. Eu nunca confiei em ninguém como confio em você, sussurrou, entre respirações aceleradas. Aquela noite foi ainda mais intensa que a primeira. Havia desejo, mas também uma camada nova, a certeza de que poderiam perder tudo. O prazer tornou-se ainda mais forte justamente por ser arriscado. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na pequena cozinha, uma batida forte na porta fez as duas se sobressaltarem. Clarice ergueu o olhar imediatamente alerta. Quem é? Perguntou, a voz firme. Silêncio. Em seguida, outra batida, mais violenta. Maria empalideceu. Clarice fez sinal para que ela ficasse em silêncio. Aproximou-se devagar, olhou pelo olho mágico. 2 homens de terno, desconhecidos, estavam ali. Abra a porta, senhora, disse um deles, com voz autoritária. Sabemos que Maria está aí dentro. O sangue gelou nas veias de Clarice. Quem são vocês? Perguntou, sem abrir. Só queremos conversar. Vai ser melhor para todos se não dificultar. Maria agarrou o braço dela, sussurrando. São deles. Se eles entrarem, eu não saio viva. O coração de Clarice disparou. Por um instante, pensou em ligar para a polícia, mas sabia que talvez já houvesse gente comprada. Precisava ganhar tempo. Voltem com o mandado, disse, tentando soar calma. Até lá, vocês não têm nada aqui. Do outro lado, silêncio. Então passos. Depois, nada. Maria tremia. Clarice a envolveu num abraço firme. Eles sabem do apartamento. Não estamos seguras aqui. Aquela noite, dormiram pouco. Cada barulho do lado de fora fazia Maria se sobressaltar. Clarice, por sua vez, passava os planos na cabeça. Precisava proteger Maria, mas também preparar uma estratégia jurídica sólida. Entre um silêncio e outro, Maria a observava. Você devia se afastar de mim, Clarice. Isso pode destruir sua carreira, sua vida. A advogada ergueu o rosto, os olhos cheios de determinação. Você ainda não entendeu? Eu já escolhi. O olhar dela se encontrou, e mais uma vez o desejo superou o medo. Fizeram amor naquela noite como se fosse a última, cada toque carregado de urgência, cada gemido um grito de resistência contra o perigo que rondava. Clarice percebeu que já não lutava apenas por justiça. Lutava por Maria. O jogo agora estava mais perigoso do que nunca. A paixão entre elas ardia, mas os inimigos estavam cada vez mais próximos. O apartamento, antes refúgio, agora era alvo. E a cada passo, Clarice sabia, a linha entre o prazer e o perigo era tênue demais para ignorar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Clarice passou a viver com o coração em constante alerta, como se cada esquina escondesse uma emboscada. Desde a batida na porta do apartamento, nada mais parecia seguro. Contratou seguranças discretos, mudou rotinas, marcou encontros em horários improváveis. Ainda assim, a sensação de perigo era permanente. No meio desse caos, algo dentro dela também mudará. Sempre se orgulhara de ser racional, distante, impenetrável. Agora, ao acordar e ver Maria dormindo ao seu lado, sentia-se vulnerável e, paradoxalmente, mais forte do que nunca. Vulnerável porque amava. Forte porque finalmente tinha um motivo real para lutar além dos processos e vitórias frias no tribunal.
Mas não demorou para perceber que a situação havia se tornado insustentável. O inimigo sabia demais. A cada ligação anônima, a cada carro suspeito parado na rua, Clarice sentia que estava arrastando Maria ainda mais para o perigo. Numa noite silenciosa, depois de fazerem amor, Clarice permaneceu acordada, observando os traços suaves da mulher que agora ocupava seus pensamentos. E tomou a decisão mais difícil. Precisava afastá-la, ao menos por um tempo. Na manhã seguinte, encarou Maria com firmeza. Você precisa sair da cidade por alguns dias. Tenho contatos em Minas, gente de confiança. Lá, eles não vão te encontrar. Maria regalou os olhos, já pressentindo o que estava por trás da proposta. Você quer se livrar de mim? Não, pelo contrário. Quero te manter viva. O silêncio entre elas foi doloroso. Por fim, Maria assentiu, mesmo com lágrimas contidas. Se esse é o preço para que você durma tranquila, eu aceito. Mas não me peça para não sentir sua falta. Foi a despedida mais amarga da vida de Clarice. Vê-la partir em um carro alugado, com uma mala pequena e o olhar cheio de saudade, foi como arrancar um pedaço de si mesma. Os dias sem Maria foram cinzentos. Clarice enterrava-se no trabalho, fingindo normalidade. Mas à noite, no silêncio do apartamento, a ausência pesava. Revivia mentalmente cada detalhe, o cheiro da pele dela, o som da risada, o gosto dos beijos. Tentava convencer-se de que era melhor assim, que estava protegendo Maria. Mas, no fundo, sabia que também estava se punindo, como se o amor fosse um luxo que não podia se permitir. Certa madrugada, sozinha no escritório, pegou-se chorando sobre um processo qualquer. Sentia-se partida. E foi nesse momento que percebeu, não importava o risco, precisava dela de volta. Não precisou procurá-la. O destino se encarregou de surpreendê-la. Numa tarde chuvosa, saindo de uma audiência, Clarice encontrou Maria do outro lado da rua. Encharcada, com o guarda-chuva quebrado nas mãos, ela parecia perdida e determinada ao mesmo tempo. Maria! Exclamou Clarice, atravessando a rua às pressas. O reencontro foi um choque. Maria a envolveu num abraço apertado, como se tivesse esperado meses por aquele momento. Eu não aguentei ficar longe, disse, a voz embargada. Não sou do tipo que foge. Se eles querem me silenciar, que tentem. Mas eu não vou passar mais um dia sem você. Clarice não soube o que dizer. Apenas a apertou ainda mais contra si, sentindo o calor do corpo dela contrastar com a chuva fria. Decidiram ir juntas até o apartamento. Mal fecharam a porta, a tensão explodiu. Maria a empurrou contra a parede, os olhos faiscando. Você não entende, Clarice. Eu pensei em você todos os dias. Cada segundo longe foi uma tortura. Clarice segurou-lhe o rosto, o coração acelerado. Eu também pensei em você. Mas o medo de perder você era maior que tudo. Então não me afaste mais, disse Maria, antes de beijá-la com força. O beijo foi um turbilhão de emoções. Raiva, desejo, amor, saudade. As roupas molhadas da chuva escorriam pelo chão, mas nenhuma das duas se importou. Caíram na cama ainda úmidas, os corpos se entrelaçando com fúria e ternura ao mesmo tempo. Foi um sexo desesperado, de reencontro, como se precisassem gravar na pele uma prova de que ainda estavam vivas, de que ainda se pertenciam. Gemidos ecoaram pelo quarto, misturados a sussurros de promessas e pedidos. Eu não vou deixar você ir embora de novo, sussurrou Maria, arqueando sob as mãos de Clarice. E eu não vou permitir que ninguém te machuque, respondeu a advogada, mordendo-lhe suavemente o ombro. O clímax veio intenso, quase doloroso, deixando-as ofegantes e entrelaçadas, como se fossem uma só. Quando o silêncio tomou conta, Maria puxou algo da bolsa. Um pendrive pequeno, metálico. Está tudo aqui, disse, entregando a Clarice. Provas, contratos, e-mails. Eu guardei cópias em diferentes lugares, mas este é o principal. Clarice o segurou, sentindo o peso simbólico. Com isso, podemos derrubar todos eles. Ou podemos morrer tentando,
completou Maria, séria. O olhar dela se encontrou, carregado de uma decisão não verbalizada. Não havia mais volta. Naquela noite, ficaram abraçadas, em silêncio, enquanto a cidade lá fora seguia indiferente. O perigo era real, e o futuro incerto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Clarice não tinha medo. Ao lado de Maria, sentia-se invencível. Antes de adormecer, Maria murmurou: se for para cair, que seja lutando. Mas que seja ao seu lado. Clarice a beijou na testa, fechando os olhos. O pendrive repousava sobre a mesa de cabeceira, como um prenúncio do que ainda estava por vir. Justiça, vingança, paixão, tudo estava misturado. E enquanto a escuridão envolvia o quarto, uma certeza ecoava no coração das duas. Aquela história estava apenas começando. Se você gostou desse conto, não esqueça de compartilhar com quem também ama boas histórias sáficas. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e me conte. Você acha que Clarice e Maria merecem uma continuação?